bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Todos os bate-papos que realizamos são especiais, mas o de hoje tem um toque diferenciado. É dia de celebrarmos a vida e temos a honra de bater papo com um jornalista gaúcho de longa história, repleto de grandes coberturas e também pela coragem que ele teve para enfrentar uma batalha pessoal muito profunda. Hoje é dia de bater papo com o jornalista Daniel Escola. Boa tarde, Escola. Que prazer em ter você aqui no De Carrinho. Cara, um prazer estar contigo, muito bom. Obrigado por me convidar. Eu sei que tu passa, porque eu também usei cadeira de rodas mais de um mês. Tu passa pior, né? Muito obrigado pelo convite, tá? Com certeza, vamos entender sim. E ao longo do nosso bate-papo, a gente vai falar aí sobre os grandes desafios que você enfrentou e felizmente superou e vem superando a cada dia. E para início de bate-papo, Escola, você construiu uma sólida carreira em rádio e TV, especialmente na Rádio Gaúcha, alcançando uma enorme visibilidade em nível estadual. Conta como os caminhos te levaram para o jornalismo e a trabalhar posteriormente no Grupo RBS. Cara, como eu cheguei à RBS é bem curioso, porque eu não pensava em fazer jornalismo, tá? Nunca sonhei em fazer jornalismo. Aí, na fila de inscrição do vestibular, em 1994, eu não sabia o que ia fazer. E o teste vocacional tinha dado psicologia. Eu pensei, nem gosto muito de psicologia. Aí fui para a inscrição da fila do vestibular, e lá na fila tinha um amigo meu, Rafael Pes, que era assim, colega de aula, brother meu, assim, bebia comigo, cabeludo, roqueiro, aquela coisa. E ele disse assim, a escola vou fazer jornalismo, e tu? Eu, não sei ainda, acho que vou contigo então. Aí, cara, entrei, só que assim, eu não queria trabalhar em rádio, tá? Porque eu era um cara muito introvertido. E também achava que não tinha voz. E aí apareceu um estágio na Rádio Caxias para ser redator. E pensei, vou lá, faço o estágio, pego experiência, depois eu pedi emprego no Pioneiro, Jornal de Caxias. Aí, cara, terminou meu estágio. Quando terminou, o diretor disse assim, se eu fizer uma aula de locução, eu te contrato. Como eu estava desempregado, eu não queria ficar desempregado, eu fiz aula de locução, ele me contratou. Aí trabalhei 2 anos, lá pelo segundo ano, na época a Caxias fazia parte da Rede Gaúcha Sat. Aí o André Machado, que era o chefe de reportagem, passava boletins para Caxias. E um dia eu tinha o telefone dele e liguei para ele. Eu disse, André, olha só, eu tenho um sonho de trabalhar na Rádio Gaúcha e tal, na RBS. E a escola, primeiro, eu não te conheço. Aí o que eu fiz? Eu gravei uma reportagem, uma fita cassete, mandei para ele. Aí ele me respondeu uma semana depois, dizendo, olha, gostei muito do trabalho. Vai abrir uma vaga temporária, porque o repórter Giovanni Guizotti vai ser de férias. Tu viria para cá para ficar 30 dias. Eu, claro. Então, o que eu fiz? Eu pedi férias na Rádio Caxias, vim para Porto Alegre, morei com a minha tia e trabalhei na Rádio Gaúcha por um mês. Aí, na última semana, o então editor-chefe, o Luciano Klegner, me disse assim, escola, vai abrir uma vaga permanente. Tu quer? Eu disse, óbvio. Aí eu voltei para Caxias, falei com meus pais. Eu estava no último ano de faculdade da UX, tá?
Tentei transferir para PUC e me informaram que era possível, só que eu ia ter que cursar mais 40 créditos, ou seja, ficar mais um ano estudando. Ia ter que cursar cadeias que eu já tinha feito lá em Caxias. Eu pensei, vou fazer uma loucura, vou estudar em Caxias e trabalhar em Porto Alegre. Quando eu falei para o Luciano, ele disse, não faz isso, porque mais adiante pode abrir uma vaga. Eu disse para ele, Luciano, eu não trabalho com pode, eu quero agora. Então eu fazia o seguinte, ó, eu estudava das 8 às 11 em Caxias, pegava um ônibus de 10 para o meio-dia, chegava aqui 10 para 1, pegava mais um ônibus, ia trabalhar na Gaúcha, trabalhava até 10 da noite, ia para a rodoviária, pegava o último ônibus para Caxias às 11 horas. Chegava em Caxias às 1 da manhã. E meu salário na Gaúcha era R$ 516. E eu gastava só de passagem 750 por mês. Então é assim, cara, eu assim, remei bastante, sabe? Briguei bastante, me sacrifiquei. Ao longo dos anos, o De Carrinho se caracteriza por contar grandes histórias aí de pessoas que venceram nas suas profissões, e o jornalismo é uma delas, e a gente trouxe muitos comunicadores já aqui no De Carrinho, e você é mais um caso escola de quem chegou no topo por meio de muita luta, muito trabalho, muito sacrifício, abrindo mão aí de muitas coisas mesmo, desde aspectos financeiros, aspectos da vida pessoal, pois imagina só, chegar em casa 1 da manhã e ter que ainda fazer tudo em casa, né? Suas atividades, dormir e já 8 da manhã estar numa sala de aula e fazer essa sequência aí por um tempo. Vai para a faculdade, depois pega ônibus, rádio, trabalho até o fim da noite, retorno, e isso mostra que é muito legal trazer, porque quem sonha em seguir uma profissão, por vezes olha o fato consumado, jornalista consagrado, ou a área que deseja com o profissional estabilizado, e desenha que aquilo ali é um mundo simples. E não, é um mundo muito difícil de alcançar. E contar histórias assim é um orgulho enorme para nós, e é bom também ver como as coisas se entrelaçam, né? Um jornalista que deu uma oportunidade para um menino, e aí esse menino cresce e depois passa a dar oportunidade para outros. É legal demais. E que bom que você não resolveu esperar a escola, porque nem sempre a segunda chance vem. Quando as oportunidades surgem, é preciso agarrar. Escola, você ficou mais de 20 anos no Grupo RBS. Quais as grandes coberturas que você se orgulha em ter realizado? Cara, eu fiquei ao todo 23 anos, sempre 19 coberturas internacionais. A mais importante para mim, com certeza, foi um conclave do Papa Francisco, em 2013, no Vaticano. Mas eu fiz vários, Japão, Estados Unidos, Europa toda, Cuba, enfim. Mas essa aí, com certeza, 2013, conclave que escolheu o Papa Francisco. Como a escola disse, ele teve tantas coberturas, tantas. Só eleições nos Estados Unidos foram 3. Posse do Trump, despedida do Obama, conclave do Papa Francisco, como ele citou. É legal demais aí ter vivido tantas coisas gigantes, e por uma empresa como é a Rádio Gaúcha, que viaja aí pelos 4 cantos do mundo, e o Escola foi, é e vai ser aí um dos gigantes da nossa comunicação por muito tempo. Não está mais agora na Rádio Gaúcha, a gente vai falar ali na frente do momento atual profissional dele, mas Escola, em julho de 2021, você passou a ter um grande desafio. Descobriu ter um meduloblastoma, que é um tipo raro de tumor cerebral pouco comum em adultos,
que interrompeu abruptamente sua carreira na voz do rádio e o colocou em uma imensa luta pela vida. Naquela oportunidade, você estava em plena forma profissional comandando o Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha, um dos programas de maior audiência aqui do estado. Como foi a sensação de estar aí tão bem profissionalmente e, de repente, ter aí a carreira interrompida por uma notícia tão desafiadora? E se for possível, conta como você sentiu que algo estava diferente e chegou ao diagnóstico da doença. Cara, sobre câncer foi uma coisa muito casual, assim. Eu tinha uma pequena tontura, tá? Não sentia dor, só sentia um pouquinho de dor no pescoço. Na verdade, é o tumor pressionado. Aí pensei, não é nada, só uma vertigem. E mesmo mulher dizia assim, vai fazer um exame, tu tá doente. E como era o meio da pandemia, eu pensei, eu não vou me meter no hospital agora, né? Vou no fim do ano fazer um exame. Aí um dia, no início de junho de 2021, eu estava em casa fazendo o Gaúcha Atualidade. Tá? Quando terminou o programa, eu fui na sala pegar minha filha. Minha filha tinha 1 ano e 2 meses, ela mal caminhava. E quando eu peguei ela, eu levantei, comecei a tortear. Se não fosse a papá me segurar, eu teria caído. Eu pensei, não, isso é muito mais sério, uma vertigem. Aí fui no médico. Aí ele pediu uma ressonância. Eu fiz a ressonância e ali descobri um câncer. Aí tudo mudou, cara, tudo mudou. Pois é, Escola, você passou a enfrentar uma série de desafios. Sabemos aí que a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia que você acabou sendo submetida a fazer tiveram efeitos intensos. Você chegou a perder a fala, mobilidade e teve neuropatia e depressão. Que barra, hein? Como foi atravessar tudo isso e quais os maiores desafios física e emocionalmente? Sim, perdi a fala durante 1 mês, perdi o movimento das pernas também, tive neuropatia periférica, então primeiro usei cadeira de rodas, depois andador, e agora bengala. Sim, a voz foi prejudicada principalmente pela quimioterapia. Então estou fazendo hoje, eu faço toda quarta-feira, eu faço fono para melhorar minha voz. Cara, atravessar tudo isso é muito difícil, ainda mais meu pai morreu no meio da Covid, por Covid. Então, claro, fisicamente eu fiquei ruim e emocionalmente talvez pior ainda. É tudo um processo e você vem cumprindo etapas aí de recuperação muito gradativas e importantes. Como você colocou, ficou sem caminhar um tempo, aí foi para a cadeira, foi para o andador e após a muleta, e assim vai seguir evoluindo. Sua voz também vem melhorando e, acima de tudo, escola, não deve ter sido fácil, tenho certeza. Mas a sua história de superação e a sua luta inspira muitas outras lutas que estão em andamento. Eu acho que isso aí, com certeza, é um grande combustível para você. Você é inspiração para sua família, para os seus amigos e para todo mundo que está com alguma dificuldade. Estamos aqui batendo papo, conversando, entrevistando o grande jornalista Daniel Escola. E Escola, desde 2022, você vem em ampla recuperação, como a gente comentou. A chamada remissão. Conta aí para a gente como é o estágio atual deste problema e profissionalmente como você se reinventou, porque você mencionou a questão da voz e você é um homem de rádio, sempre foi. Conta as novidades dos últimos anos, tem podcast e tem livro, não é? Pois é, isso é interessante, né? Eu me recuperei em 2022 e logo depois, em 2023, eu comecei a retomar aquilo que eu sempre tive vocação para fazer, contar a história. Agora não
usando tanto a voz mais escrita. Eu sempre digo, escola, nos espaços que eu tenho a oportunidade, que quando enfrentamos uma grande dificuldade, potencializamos outras virtudes. E é evidente que você, como um grande jornalista que é, iria conseguir facilmente se recolocar em outros ambientes, em outras plataformas. E você está se reinventando. O Escola, ele tem o livro Aluno da Tempestade, onde ele revisita sua própria trajetória de luta e recuperação após ser diagnosticado com um tumor cerebral raro, refletindo então os impactos pessoais e profissionais dessa experiência em seu livro. E o Escola também tem o podcast Venci Vivi, onde ele traz histórias inspiradoras de pessoas que superaram grandes desafios, como a doença aí que ele teve e outras doenças, mas que com muita garra e força de vontade e dedicação estão deixando aí para trás os seus problemas. Mas, Escola, agora vamos falar de futebol, já que o nosso programa é, na essência, um programa futebolístico. Como você, aí sendo gaúcho, acompanha de perto as emoções do nosso futebol? Você vive a rivalidade Grenal e o que futebol representa para ti? Nunca foi um meio em que você teve vontade de trabalhar? Cara, eu vou te dizer, eu respeito bastante em quem é gremista e quem é colorado. Só que eu, quando decidi fazer jornalismo, eu abri mão de tudo, inclusive de preferência clubística. Mas vou te dizer, eu nunca, em nenhum momento, torci para a dupla Grenal. Eu sou de Caxias do Sul. Então, quando eu escolhi jornalismo, eu decidi, não posso falar só sobre o meu clube. Não posso falar só sobre o meu lado. Fala para todo mundo. Perfeito. E Escola, você diz que o câncer trouxe lições e transformou sua relação com o trabalho, colocando a família como prioridade. Que mensagem você gostaria aí de deixar para quem vive a vida de forma muito acelerada e eventualmente não percebe alguns sinais? Cara, o trabalho, cara, eu vou dizer, eu sou de uma geração que quanto mais tu trabalha, tu mede a qualidade do trabalho pela quantidade de horas que tu trabalha. Então, assim, ó, para ser bom, eu trabalhava 12, 14 horas. Se eu trabalhasse 8, por exemplo, que é o normal, eu era ruim. Eu era um workaholic, eu não prestava atenção na minha saúde. E aí tu vê que a mulher tinha mesmo mulher tinha toda a razão. Eu trabalhei mais, que eu botava minha família em segundo lugar. Quem foi fundamental para mim no meu tratamento foi justamente a família. Essa nunca me abandonou. Então, é assim, eu sou menos acelerado, presto mais atenção à saúde, qualquer coisinha eu estou no médico. Hoje mesmo eu vou fazer um exame. É isso. Excelente, Escola. E que honra poder falar contigo. E para fechar, quais são os seus planos daqui para frente, tanto no campo profissional, novos livros, programas, mídia, quanto pessoal? E como você enxerga que essa experiência impactou na sua visão de futuro? Cara, eu acho que eu vou usar agora essa experiência de ter passado por um câncer para alertar outras pessoas. Agora, minha voz vai ser escrever e alertar sobre isso. E com certeza suas palavras vão ter muita força. Daniel Escola, jornalista, feliz demais em receber aqui no De Carrinho. Foi uma honra, sucesso sempre, grande abraço e até uma próxima. Cara, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito honrado por falar para ti e para a população aí do Vale dos Sinos. Até a próxima.
Valeu, grande jornalista, histórico jornalista do Rio Grande do Sul, Daniel Escola, foi o entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho.